Senhoras e senhores, boa tarde. Retomamos os trabalhos do primeiro Fórum de Governança no Poder Judiciário e pedimos a todos que deixem seus microfones desligados, ligando apenas no momento de se pronunciarem. Para a abertura dos trabalhos da parte da tarde, passamos a palavra ao primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador José Flávio de Almeida. Boa tarde a todos. Eu peço licença para, na pessoa do eminente desembargador Tiago Pinto, cumprimentar todas as autoridades presentes nesse cenário, essa plataforma virtual, e cumprimento também todos aqueles que se encontram reunidos virtualmente para o primeiro Fórum de Governança no Poder Judiciário, a experiência na prática desenvolvida em parceria com a Rede Governança Brasil. Senhoras e senhores, registro minha honra em abrir os eventos do período da tarde e em estar reunido com as senhoras e os senhores desse fórum, em que teremos a oportunidade de discutir e avançar em tema de tão grande relevância, fortalecendo as ações já implementadas e oportunizando novas iniciativas. Muito embora o conceito de governança não seja exatamente novo, a aplicação prática em toda a sua magnitude é um grande desafio, pois implica mudanças de cultura nas relações e nas práticas internas e externas, em busca da excelência na gestão pública e na prestação do serviço público, o que não se pode sequer cogitar da existência sem ética, transparência, confiabilidade nas instituições e nas pessoas que a formam. Por isso, a relevância deste fórum. Por isso, a necessidade de se estudar e aprimorar o modelo de gestão e de governança do Poder Judiciário. É tempo de se efetivar os valores fundamentais de justiça, de transparência, de ética, de integridade, de responsabilidade. Para tanto, é indispensável o comprometimento de todos que trabalham no, para e com o Poder Judiciário, sem distinção de atividade, fim ou meio, de cargo ou de função. De todos os envolvidos, deve ser exigido, indistintamente, comportamento ético e probo como hábito, e em todos os espíritos deve ser cultivado o orgulho de pertencer a uma instituição que age e luta pelas causas certas, não havendo o que temer, pois as mudanças propostas representam segurança e confiabilidade nas ações executadas. Na busca pela eficiência e excelência da gestão da coisa pública, não podemos seguir sós. Temos que caminhar juntos e fortes, e as discussões teóricas não podem nos bastar. E aqui ressalto que não afasto sua importância. Pelo contrário, necessitamos de um arcabouço teórico de controle, prevenção e repressão de condutas ilícitas e antiéticas. O que digo é que o momento é de efetivação, de concretizar as práticas de conduta e boa gestão, por meio de normativos legais, de códigos de conduta, de treinamentos, de monitoramento permanente para detecção e correção de falhas sistêmicas, de ouvir e orientar, para que vivamos, na prática, os valores e os princípios tão caros à sociedade, ao Estado democrático de direito, ao Poder Judiciário. Firme no senso de justiça e de equidade de direitos, na transparência de resultados, oportunidades e riscos, na prestação responsável de contas e no compliance, a governança nos conduz a este caminho seguro de desenvolvimento sustentável e perene. Não há dúvidas de que, por meio das práticas de governança, como o comprometimento da alta direção, com a integridade e com os valores éticos, a definição dos papéis dos envolvidos, o compartilhamento de decisões de alto impacto, a execução dos diversos processos institucionais em conformidade com a lei e com a missão e os valores da justiça, a criação de políticas internas, anticorrupção e de código de conduta e de ética, os treinamentos periódicos, a abertura de canais de ouvidoria e de denúncia, o Poder Judiciário se coloca não à frente do tempo, mas no justo tempo de cumprir sua função constitucional de garantir todos os direitos fundamentais das pessoas, agindo como verdadeiro pacificador social, lembrando que só há paz onde se tem confiança, onde nos sentimos seguros. A efetivação e o comprometimento das práticas de governança propiciam poeticamente essa paz sonhada, essa credibilidade perseguida. Objetivamente, proporcionam o aumento da eficiência
institucional e da qualidade das decisões de direção, com redução de custos, a diminuição da incidência de desconformidades que geram desvios de recursos, o arrefecimento de perdas financeiras e de reputação. A governança nos mostra, na vivência, que é possível termos uma atuação preventiva, e não apenas repressiva, contra desvios das boas práticas administrativas, fazendo do Poder Judiciário um poder que, além de aplicar a lei aos demais, vive ele próprio a lei e os princípios da administração pública, com integridade, resiliência, competência, com a ética permeando todas as relações internas e externas, comportamento essencial para o fortalecimento institucional e a segurança jurídica. Suas práticas, controle e prevenção de desvios, funcionam como um farol a guiar os navegantes em noite escura e turbulenta, orientam os envolvidos em casos difíceis e estabelecem com clareza o padrão de conduta legal e ético a ser seguido e a missão do órgão a ser atendida. O Poder Judiciário só se beneficia com a aplicação da governança em toda a sua dimensão econômico-financeira, ambiental e social, como não poderia deixar de ser. Um poder, uma instituição que se norteia pelos princípios da equidade, da responsabilidade, da eficiência, da probidade, da transparência, da integridade, da prestação de contas, faz melhor uso dos recursos públicos, gerencia com maestria seu capital humano, combate a corrupção e obtém melhoria de desempenho pessoal e institucional. Aqui, abro um parênteses, mas não podia deixar de mencionar que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o segundo maior Tribunal de Justiça do Brasil, foi pioneiro na regulamentação e implantação das práticas anticorrupção e que, alinhado aos mais altos valores de ética, imparcialidade e probidade, continua a mostrar o cuidado e a preocupação na efetivação de medidas e ações concretas para combater a prática de ilícitos na administração pública, por meio de técnicas avançadas de compliance e código de integridade em suas relações e atividades. Para encerrar, só quero externar meu otimismo. Não só quero externar não o meu otimismo, mas minha certeza de que as boas práticas de governança no Poder Judiciário se fortalecerão, tornando-se rocha, e que todos nós, como homem prudente, construiremos nossa casa sobre a rocha, para que ela não desmorone ao passar por intempéries, mas permaneça firme e seja legado. Desejo um bom evento a todos, certo de que hoje estamos construindo alicerce em rocha firme. Tenham uma boa tarde, paz e bem. Muito obrigado. Daremos início à apresentação dos cases de sucesso. Para a abertura dos painéis, com a palavra o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Tiago Pinto. Muito obrigado. Eu estou comprimido entre essa magnífica fala do desembargador José Flávio e a palestra da ilustre e simpática e amiga doutora Tatiana Camarão, que me seguirá e que, na verdade, disporá sobre o tema em questão. Portanto, eu gostaria de salientar que foi a doutora Tatiana Camarão que me fez esse convite para a abertura desse ciclo da tarde, no primeiro Fórum de Governança do Poder Judiciário Mineiro, onde serão expostas as práticas adotadas para avaliar, direcionar e monitorar os resultados do trabalho prestado pelo Tribunal de Justiça de Minas à sociedade. Inicialmente, eu cumprimento o desembargador José Arthur, superintendente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, meu preclaro amigo e colaborador da Escola Judicial, professor Henrique Abiac, o desembargador, e o assessor Rodrigo Martins Faria. Eu vou fazer uma reflexão rápida, porque não vou emular, naturalmente, nem teria condições com o pronunciamento da doutora Tatiana Camarão. Mas eu gostaria de acentuar que o direito é obra da cultura humana, realiza valores humanos para a satisfação de suas necessidades vitais. Este é um assento do desembargador Luciano Pinto num artigo denominado Ética e Direito, o Agir Moral na Prática Judiciária.
Nele acentua o ilustre desembargador. Dele decorre o direito, que o direito valoriza, qualifica e atribui consequências a comportamentos. A vida social, no seu complexo sistema de relações, demanda do direito duas ordens fundamentais à estabilidade do convívio humano: segurança nas relações jurídicas e justiça. Isso é o que nos ensinou Hermes Lima. Na sua obra Introdução à Ciência do Direito, nos ensinou que a conceituação abstrata de justiça é complexa. Justiça é ideia, valor. Justiça é sentimento. Justiça é retribuição. A experiência histórica, um contínuo da vida, produz convivência social. E a justiça é uma projeção dessa experiência, necessária e inexorável. Daí a importância deste encontro para avaliar as ações de governança sob o enfoque do agir, da praxis judiciária, mostrando e discutindo as ações do Tribunal de Justiça, não sob o conceito de justiça como sentimento, mas como virtude, mas como ideia-valor, experimentada e formatada na sua experiência diária, na sua estrutura formal, de onde monitora o trabalho prestado pelas instituições à sociedade, pela instituição à sociedade, e retira as diretrizes que balizam a sua gestão. Governança e gestão não vocalizam ou sintetizam qualquer novidade vocabular. O desembargador Zé Flávio bem disse aí, agora há pouco. Já muito se administra e se governa. Todavia, o homem tem natural fascínio pela palavra, desde a criação do mundo, pelo seu poder de criar e de transformar. A linguagem verbal é a matéria do pensamento e o veículo da comunicação. O significado de governança e gestão confere algum novo sentido a esses substantivos. A história denota que governança, que é a ação de governo, e gestão, que é a atitude de gerir, dirigir. Então, a esse vocábulo um sentido que significa a ação de governar. A realidade só tem existência para homens quando ela é nomeada, possibilitando assim a apreensão da realidade. O diálogo que se inaugura neste simpósio, onde se vivencia a experiência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na administração da justiça, dá-lhe sentido democrático, compartilha conhecimentos que vão sendo extraídos de uma experiência exitosa na governança do sistema de justiça, através do seu programa de integridade, das suas ações, do seu programa lapidar, que certamente são estrelas do simpósio e serão objeto dos debates. É esse o sentido que se conota aos termos governança e gestão administrativa. Todo o processo de comunicação é dialogal. E a troca de experiências que eu coloco sobre governança propiciará e certamente contribuirá enormemente para a experiência da administração da justiça e na execução de políticas públicas de administração de justiça. É o que vocês verão a seguir na palavra da ilustre professora Tatiana Camarão. Muito obrigado e vamos apreciar a palestra da doutora Tatiana Camarão. Muito obrigado. Passamos a palavra ao superintendente administrativo adjunto do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, que fará a condução dos trabalhos. Boa tarde. Eu gostaria de iniciar cumprimentando o desembargador José Flávio de Almeida, primeiro vice-presidente, o desembargador Tiago Pinto, segundo vice-presidente,
o desembargador Henrique Abiacchio, que fará uma exposição neste evento, a professora Tatiana Camarão, o doutor Rodrigo Martins Faria e os demais que estão nos assistindo pela plataforma do YouTube. Sem maiores delongas, nós começaremos com a apresentação das melhores práticas de governança implantadas no Tribunal de Justiça, sendo uma delas o programa de integridade. E assim sendo, faremos um sobrevoo sobre a resolução 410, de 23 de agosto de 2021, que dispõe sobre normas gerais e diretrizes para a instituição do sistema de integridade no âmbito do Poder Judiciário. Para esta exposição, gostaríamos de contar com a participação do desembargador Henrique Abiacchio, para o qual passo a palavra. Agradeço ao desembargador Zé Arthur, caro superintendente administrativo desse tribunal. Me cabe uma missão em glória de falar após o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente, o excelentíssimo senhor segundo vice-presidente, desembargador José Flávio, desembargador Tiago Pinto, que muito bem introduziram o tema, e é sempre uma missão em glória usar a palavra depois de grandes oradores. Cumprimento também o desembargador Agostinho, a todos os presentes que nos assistem. Serei bastante breve, peço desculpa a todos que eu interrompi a sessão de julgamento da Câmara de que faço parte, e acho que isso também tem um pouco a ver com todo o plano de integridade. A atividade fim deste tribunal é a prestação jurisdicional. Quanto à atividade fim, não se encontra maiores dificuldades de definir padrões éticos, padrões de qualidade, padrões de boa governança. Está tudo na legislação, na LOMAN, em diversas resolutivas. Nosso maior desafio, e eu quero, desembargador José Arthur, ser bastante breve apenas para exemplificar esse case de sucesso que muito bem foi dito pelo desembargador Zé Flávio aqui no início, a pedra em que nós assentamos o pioneirismo deste tribunal e que eu tive a honra de poder demonstrar perante o grupo de trabalho que foi formado perante o Conselho Nacional de Justiça e que redundou nessa resolução 410 de 23 de agosto de 2021. A base primordial dessa resolução, senhores, ela foi o compromisso da alta administração de qualquer tribunal. Essa resolução, optamos por uma resolução que fosse o que chamamos de soft law, para usar um termo estrangeiro, mas uma resolução que cria apenas padrões básicos para a adoção da integridade em todos os tribunais do Brasil. Não há como falar de um case de sucesso, para usar o nome do painel, sem citar que nós fomos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais teve a honra de ser inspiração para essa resolução. É claro que cada tribunal tem as suas particularidades e por isso usamos o termo soft law, mas o primordial desta resolução foi estipular o compromisso da alta administração. O que vemos aqui diariamente no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um compromisso com a ética, com a integridade, com a boa governança, não só na atividade fim, não só na prestação jurisdicional, para a qual eu terei que me ausentar, infelizmente, do restante desse painel, apesar de estar também ansioso para ouvir a professora Tatiana Camarão, querida amiga e parceira em debate sobre integridade, mas a gente precisa exercer a atividade fim, mas também para a atividade meio. Muitas vezes nos deparamos com situações que precisamos gerir, então o que eu posso falar é apenas dar o meu testemunho de que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi profundamente reconhecido e essa resolução 410 de agosto de 2021, com certeza, será um paradigma modificador da gestão de tribunais em todo o nosso país. Somos um dos primeiros países do mundo a adotar padrões altos de integridade no Poder Judiciário. Nós, no nosso tribunal, podemos nos orgulhar muito porque fomos os pioneiros, fomos inspiradores de um caminho e não há nada que possa ser mais
mais caro do que isso para um programa dessa natureza. Esperamos, e eu até afirmo aqui a alta administração do tribunal, que eu tomei a liberdade de, durante esse grupo de trabalho, colocar o nosso tribunal à inteira disposição de outros tribunais que queiram adotar os nossos padrões. Tomei essa liberdade sem sequer questioná-los, porque eu tenho certeza absoluta que os padrões éticos dessa instituição, aqui tenho muito orgulho de fazer parte, fazem com que tenhamos a vontade de que esses padrões sejam copiados e até mesmo aprimorados e retroalimente o nosso sistema de integridade. Então, sem mais delongas, né, até porque eu tenho certeza que estão todos, que a professora Tatiana, o doutor Rodrigo, a quem também tenho muito apreço, e o desembargador José Arthur, poderão contribuir muito mais com outros cases de sucesso do projeto Lapidar e outras questões que são muito mais novas do que esse nosso trabalho que foi reconhecido. Agradeço a atenção de todos, peço penhoradas desculpas por me ausentar do restante do painel, mas vamos aí em direção à prestação jurisdicional. Muito obrigado. Passo a palavra novamente ao desembargador Zé Arthur. Desembargador Henrique Biak, eu agradeço a sua participação e gostaríamos que Vossa Excelência participasse do evento como um todo. Nós entendemos perfeitamente que a prestação jurisdicional vem em primeiro lugar. Vossa Excelência está, portanto, dispensado e fique lá com seus processos, com seus brilhantes julgamentos. Eu passo a palavra agora à professora Tatiana Camarão, que falará sobre as práticas de integridade no Tribunal de Justiça, que, como disse o doutor Biacchio, foi pioneiro nessa questão entre os tribunais do país, e ela falará também sobre ferramentas que foram construídas pelo tribunal, também gerando esse protagonismo. Com a palavra, a professora Tatiana Camarão. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de cumprimentar o primeiro vice-presidente, o desembargador José Flávio de Almeida, parabenizá-lo pela apresentação, pelo discurso belíssimo. Quero cumprimentar aqui o desembargador, o primeiro vice-presidente nosso, e agora o desembargador Tiago Pinto, que me deixa emocionada sempre que ele fala, sabe, desembargador? O senhor fala e fala com tanta emoção, ai, como eu me sinto prestigiada. Muito obrigado, nosso segundo vice-presidente. Quero cumprimentar aqui o corregedor-geral, quem receba aqui meu carinho, desembargador Agostinho, o desembargador Henrique Abiac, não se faz presente, mas quero deixar também meu abraço carinhoso, o juiz auxiliar da primeira vice-presidência, doutor Rodrigo Faria, e o senhor desembargador Zé Arthur, que tem uma confiança, eu sou sempre, né, o superintendente adjunto administrativo, que confia muito no meu trabalho. A todos vocês, eu quero agradecer de coração a confiança, o carinho e a deferência, a forma como falam do trabalho que a gente tenta desenvolver e desenvolver com o apoio de toda essa casa, de todos os magistrados, de todos os servidores. Eu falo que o trabalho, o programa de integridade, ele é um programa genuíno. Ele é feito realmente movimentado pelos magistrados, pelos servidores e pelos colaboradores. E essa essência de estar sendo construído pela casa, ela cria esse engajamento e isso acaba reverberando em outras instituições, em outros órgãos públicos e se torna, portanto, aí o grande modal, o grande modelo que todas as instituições hoje desejam adotar, copiar. Então, quero aqui deixar esse registro que é um programa que contou com a participação de todos os colaboradores. Eu peço licença para compartilhar minha apresentação, porque me foi dado falar. Só um minutinho. Sobre a boa prática, a melhor prática aqui, que é o programa de integridade do Tribunal de Justiça de Minas. Mas antes de mais nada, é importante nós compreendermos que este programa, ele integra uma estrutura do sistema de integridade do tribunal. E por quê? Porque quando se pensou no programa, ele faz parte de um dos eixos temáticos do sistema de integridade.
Isso em 2018, esse sistema de integridade, ele se apoiava numa resolução que trata do processo administrativo de responsabilização. E por quê? Porque a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção Empresarial, ela vai prever sanções a serem aplicadas no caso de práticas de ilícitos e atos de corrupção. Mas, para efeito de aplicação dessas sanções, os poderes têm que regulamentar a Lei 12.846. E isso foi feito no Estado de Minas pelo Poder Executivo por meio do Decreto 46.782 de 2015, mas só para o Poder Executivo. Dessa feita, o Poder Judiciário necessitava de ter o seu próprio regulamento, porque nós precisamos definir se vai ter um momento investigatório, se vamos já direto para um processo administrativo de responsabilização. Com isso é que foi elaborada a Resolução 880 de 2018, e essa resolução, portanto, vai disciplinar o processo administrativo de responsabilização. Outro eixo temático, outra ferramenta importante desse sistema de integridade é um manual com os documentos e procedimentos do processo administrativo de responsabilização. E isso é importante para dar segurança, dar transparência àqueles que vão realmente aplicar as sanções previstas na Lei Anticorrupção Empresarial. Então, este manual, eu quero aqui destacar que todos esses documentos estão no portal do Tribunal de Justiça de Minas, e esse manual, então, vai trazer, vai disciplinar como deve se dar esse processo administrativo de responsabilização com todos os documentos e também o fluxo, o processo de trabalho. Então, é interessante ter já fixado na casa todos esses procedimentos para que nós tenhamos uma padronização, uma uniformização na adoção do processo administrativo de responsabilização. Como terceiro eixo temático do sistema de integridade, foi implantado o programa de integridade no tribunal. E vejam que interessante. Quando nós pensamos como implantar este programa, tomamos como base a Resolução 880. E por quê? Porque nós sabemos que a Resolução 880, ela regulamentou o processo administrativo de responsabilização, e o programa de integridade das empresas, ele serve como elemento de mitigação de pena. Então, ali na resolução tem os parâmetros que as empresas privadas devem observar para mostrar que tem um programa de integridade implantado e efetivo. Daí decorre, portanto, que se nós estamos a exigir da empresa privada que ela tenha esses parâmetros para mostrar a efetividade do seu programa de integridade para efeito de atenuar as suas penas, a mesma orientação deve se dar para o ambiente público. Afinal de contas, nós estamos tratando aqui de faces da mesma moeda. Então, o Tribunal de Justiça de Minas, ele tomou como parâmetro o artigo 41 da Resolução 880, que vai estabelecer quais são os requisitos necessários para que se implantem um programa de integridade. E nesse sentido, nesse contexto, eu destaco aqui 6 ações que vão espelhar a aplicabilidade, a efetividade deste programa. Primeiro, o comprometimento da alta direção. Com toda certeza, eu posso assegurar que nós tivemos o apoio visível e inequívoco da alta direção. Nós estamos aqui com toda a alta direção participando hoje do evento, participando deste painel, mostrando a importância do programa de integridade, e isso ocorreu desde o nascedouro do programa. Então, nós temos ali um compromisso da alta direção com esse programa, quer seja
prevendo o programa no planejamento estratégico, de tal modo que toda a máquina administrativa ela se movimenta para que o programa aconteça. Além disso, nós tivemos a participação da alta direção no acompanhamento, na supervisão da implantação do programa, enfim, e a criação de uma instância responsável pela implantação e acompanhamento do programa de integridade. Então, aqui nós temos o compromisso demonstrado da alta direção com relação a esse projeto grandioso de se implantar a integridade. Em seguida, outro requisito importantíssimo, outro parâmetro importante, foi a questão de promovermos a autoavaliação do tribunal para efeito de conhecermos a casa e verificarmos quais as ações a serem adotadas. E quando eu coloco dessa forma, uma das ações importantes foi a gestão de risco. E cito outras ações que eu vou tratar, que é o código de conduta, canal de denúncias, comunicação, treinamento e monitoramento, ou seja, esses são os parâmetros do programa e, com relação a eles, nós vamos comentar como o tribunal ele vai aplicar esses parâmetros internamente. Começando com a gestão de risco, o que nós tivemos? A publicação de uma portaria sobre a gestão de riscos e, nesta portaria, definindo, inclusive, a metodologia que deve ser adotada. Nós temos hoje um manual explicando esta metodologia, esse documento também se encontra no portal do tribunal, e já iniciamos um mapeamento dos riscos para a adoção das medidas de contingenciamento. Isso foi feito numa determinada área, que no caso é a DIRFIM, com engajamento dos servidores, com resultado exitoso. Então, a gestão de risco já está sendo incorporada no tribunal, o que já denota ali um comprometimento com um dos principais aspectos que hoje nós necessitamos defender para efeito de termos uma governança mais eficaz, que é o levantamento de evidências, de dados, para alimentar a alta direção na tomada de decisões. E essa gestão de riscos, ela é fundamental para essa meta que se pretende alcançar. O Código de Conduta, que é um documento importantíssimo, a professora Adriana Soler fala, é o coração do programa, e é isso mesmo. O Código de Conduta do tribunal, ele vai ter lá a missão, a visão, os valores, a mensagem da alta direção, para que todos observem as regras nele contidas. E vamos ter, falando ali de presentes, hospitalidades, condutas, patrimônio, e esse código de conduta, ele passa por uma revisão permanente. Há pouco tempo, nós tivemos uma revisão do Código de Conduta, em que foram inseridas as questões voltadas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, esse código, ele passa por uma atualização constante. Por óbvio, não dá para se pensar num código de conduta em que não se tenha um treinamento, uma capacitação. E essa capacitação, que foi capitaneada pela IGF, pela escola, ela é importante porque ela vai criar e vai estabelecer um ambiente de compreensão dessas regras que constam do Código de Conduta. Então, o treinamento, ele também está disponível no formato de EAD para todos os servidores, todos os magistrados, e também fica aberto, a plataforma fica aberta para os colaboradores. O treinamento tem um formato também de análise de retenção de conteúdo e vai sendo atualizado com essas novas iniciativas. Por óbvio, o treinamento, ele fica articulado e tem que estar muito bem linkado com a questão da comunicação, que foi uma preocupação do tribunal, que essa comunicação, ela ocorresse desde o momento de deflagração do programa de integridade. A identidade desse programa é muito interessante, porque vejam, senhores, o que é a marca do programa. É uma engrenagem em que nós temos uma mão movimentando
E o sistema de integridade é exatamente isso, é uma engrenagem e necessita do envolvimento, do engajamento dos magistrados e servidores para que essa engrenagem ela se movimente de forma efetiva. Então, é isso que nós trazemos, mostrando que a comunicação ela pertence, ela atuou desde o início, e todos aqueles que identificam esta marca, eles falam, é o programa de integridade que está aqui participando, que está atuando, que está realmente realizando algumas ações internas e que também servem para o público externo. O canal Fale com o Tribunal de Justiça de Minas também foi um canal criado no momento, quando eu falo criado, porque nós condensamos os vários canais e uma das portas de entrada é para as denúncias. Então, o canal Fale com o TJMG tem uma porta de entrada voltada para as denúncias e com todo o fluxo, com todo o processo de trabalho desenhado para que se tenha o reporte desse hotline que se espera deste canal aberto a qualquer pessoa interessada em manifestar acerca das condutas que se esperam que estão previstas nos códigos e nas políticas de integridade. E falando de política de integridade, nós tivemos a edição de 2 políticas de integridade. Uma política de integridade de contratação do tribunal. É interessante destacar porque essa política foi feita no ano passado, antes da publicação da nova lei de licitações, da 14.133, mas essa política já está alinhada, porque ela já prevê quais são as condutas de eticidade negocial que se espera nessa relação público-privado. Então, nós temos lá previsto como as reuniões devem ocorrer, com a presença de, no mínimo, 2 servidores, reduzida a termo, com rotatividade de servidor, análise de cadastro de empresas suspensas, declaradas inidôneas, na fase preparatória, possibilidade de se fazer audiência e consulta pública, mas óbvio, desde que pautado em ações de integridade, ou seja, com chamamento amplificado. Então, nós temos isso tudo na política de integridade das contratações. A política também de integridade de ingresso de servidores comissionados, ou seja, o que é que nós estamos tratando aqui? Da liderança, da gestão por competência, e em buscar servidores que sejam probos e que estejam alinhados com aquelas condutas que se esperam para atuarem e trabalharem no tribunal. Um documento importantíssimo, porque não adianta nós fazermos um regramento para o público interno, sendo que os nossos parceiros desconhecem essas regras. Então, nós tivemos o cuidado de produzir a cartilha de integridade dos licitantes e contratados, que tem todas as informações necessárias para que os contratados saibam lidar com o tribunal, ou seja, como deve acionar o tribunal, por meio de agenda oficial, tem que participar de reunião, como deve se dar isso, quais são os documentos que tem que apresentar, enfim, é importante também que os nossos parceiros, os nossos colaboradores externos, que eles conheçam como vai se dar esta parceria, ou seja, essa relação negocial, ela tem que ser pautada na eticidade. Uma ferramenta importante que nós estamos lançando e divulgando hoje, mas que vai se tornar disponível nas próximas semanas, é o formulário de análise de perfil dos contratados. Essa ferramenta, ela é essencial. Por quê? Porque nós temos um grande problema com relação às contratações, que a gente não pode alijar do processo licitatório as empresas que não foram declaradas inidôneas ou suspensas. O que importa em dizer que, apesar de essas empresas, às vezes terem uma mácula, elas já se encontrarem respondendo o processo administrativo de responsabilização, ou então um processo sancionatório, ainda assim elas não podem ser banidas ou não podemos evitar a sua participação nas contratações.
apesar do alto risco de integridade. Então, o Tribunal de Justiça de Minas, ele criou uma ferramenta, um formulário de análise de perfil de contratado. Como é que funciona isso? A gente encaminha um questionário para as empresas para que elas preencham essas perguntas. Essas perguntas, elas são pontuadas e elas vão ser avaliadas de acordo com o grau de risco. E se você tem um baixo grau de risco, o que vai acontecer? A fiscalização, ela vai seguir a roteirização que consta do Manual de Gestão Fiscal. Se for médio risco, nós vamos ter a fiscalização mais robustecida. Se for alto risco, essa fiscalização, ela tem que ser mais intensa. E aí, cadastros devem ser verificados, além dos cadastros que devem passar por um rigor maior de fiscalização, essa diligência tem que ser muito mais efetiva e os fiscais têm de ficar mais antenados. Nós também vamos ver as mídias para verificar quais divulgações que tem acerca dessas empresas e tomar medidas mais assertivas com relação à gestão e fiscalização de contratos. Então, essa ferramenta, ela vai ajudar o gestor, ela vai ajudar o fiscal a apurar qual é o grau, o risco de integridade que aquela empresa oferece para o tribunal, porque o tribunal não quer uma empresa que lhe traga prejuízo ativo e passivo. O tribunal quer uma empresa que lhe preste um serviço, serviço de qualidade, um serviço vantajoso, conforme estipulado no artigo 11 da Lei 14.133. E essa ferramenta é interessante porque hoje nós tivemos a palestra do ministro Augusto Nader no sentido do diagnóstico que foi feito com relação às organizações em âmbito federal. E o pior índice que nós tivemos foi com relação ao monitoramento. Avanços ocorreram desde 2018, sem dúvida, mas o monitoramento é algo que precisa ter atenção ciosa dos gestores. Então, o monitoramento, quando a gente fala em monitoramento, nós estamos falando, inclusive, de monitoramento de gestão e fiscalização de contrato. E a ferramenta vai ao encontro, portanto, dessa medida de nós melhorarmos os nossos controles internos. E eu termino aqui mostrando a importância do programa de integridade do Tribunal de Justiça de Minas, porque este mesmo acórdão 2164 de 2021, acórdão recente, ele vai apresentar uma realidade em que a maioria das organizações ainda não tem um programa de integridade. E o programa de integridade do Tribunal de Justiça de Minas já foi reconhecido pela Transparência Internacional como melhor prática. Temos uma parceria com a CGU, levando o programa como modelo para os municípios, e isso faz com que nós possamos dizer que esta engrenagem, que teve a participação de várias áreas do tribunal, todos os magistrados, os servidores, eu falo que todos abraçaram esse programa, por isso é que é um programa tão exitoso. Esse programa, portanto, pode servir aí de referência para os demais órgãos e entidades públicas. E eu quero deixar aqui, o programa de integridade é um programa que é uma jornada que tem início, mas não tem fim, e que o tribunal já consolidou algumas ações e atividades. Temos muito a fazer, mas nós podemos dizer que já estamos criando um grau de maturidade mais avançado com esse elemento vital para a governança, que é a integridade. Muito obrigada. Professora Tatiana Camarão, nós é que agradecemos a sua participação. A professora Tatiana Camarão foi a maior escultora, foi a nossa artista plástica aí das nossas normas de conduta e de integridade. Eu passo, na sequência, a palavra ao doutor Rodrigo Martins Faria, que é juiz auxiliar da primeira vice-presidência, e que vai falar sobre a criação de painéis para o acompanhamento estratégico e tático na segunda instância. Com a palavra do doutor Rodrigo. Obrigado, desembargador Zé Arthur. Boa tarde a todos e todas. Eu queria cumprimentar o desembargador Zé Flávio de Almeida, o desembargador Tiago Pinto, o desembargador
Agostinho Azevedo, que eu vejo aqui também, minha querida amiga doutora Tatiana Camarão, né? Temos tido uma grande interação ultimamente e queria agradecer o convite, né? E que nos foi formulado para estar integrando aqui esse painel, falar um pouco dessas ações que estão sendo desenvolvidas na primeira vice-presidência e que elas interagem diretamente aí nessa orquestração conjunta dessa gestão, né? Em torno aí desse projeto que é o PROJEF, né? Programa de Justiça Eficiente. E, para mim, me parece que está tendo uma escala decrescente aí de injustiças, né? Os grandes oradores falando primeiro e os posteriores sempre reclamando, e me coube aqui a mais inglória de todas, que é falar praticamente por último, porque todos são grandes oradores, grandes professores, e eu não tenho essa expertise. Então, vou também utilizar do recurso do compartilhamento, mas diferentemente da doutora Tatiana, o meu caso é porque para tentar despistar o ouvinte, né? Porque eu não tenho toda essa fluência. Vou tentar fazer o compartilhamento, peço que os ouvintes me deem um retorno, porque eu estou fazendo o notebook, não é o meu usual. Espero que esteja aparecendo para todos agora. Bom, o que nós vamos tratar aqui, tentar rapidamente tratar, é a questão da gestão estratégica orientada a dados, né? Um dos grandes pilares da governança é o gerenciamento, a gestão orientada a dados, né? Que permita ao gestor uma visão holística, né? Do seu negócio e permitindo, então, um aperfeiçoamento contínuo da administração. No início da gestão, o desembargador Zé Flávio traçou como um dos seus pilares de gestão a adoção da gestão estratégica e seu desdobramento no âmbito da segunda instância, porque o Tribunal de Justiça já tem uma expertise, né, nesse tipo de projeto de desdobramento e planejamento estratégico pelas unidades judiciárias na primeira instância, mas não tinha ainda um projeto voltado para a segunda instância. A primeira ideia que nos vem quando a gente está gerindo é a ideia de que não há caminhos para quem não sabe onde vai. Então, muitas das vezes, o gestor que não sabe, que não tem um plano, né, de ação, não tem metas traçadas, ele começa a andar, mas sem saber para onde está indo. E onde que os dados entram, né? Os dados eles têm sido identificados pelas grandes instituições, pelas instituições privadas, como um novo